o dinheiro trabalhar para você. E antes da gente prosseguir no vídeo, vamos lembrar o que nós queremos que todos vocês façam, que é se inscrever no nosso canal, curtir, porque nós queremos que a educação financeira se espalhe por todo o Brasil. E o YouTube entende que esse vídeo é importante se você se inscrever, se você curtir, se você compartilhar. E compartilhe principalmente para levar a educação financeira para dentro das famílias, para não ficar dependente do INSS, de um plano de saúde muito caro. Então a gente precisa levar a educação financeira para as famílias. Então, falando em famílias, vamos começar o vídeo de hoje que tem tudo a ver com família, que é como fazer o dinheiro trabalhar para você. Por que tem tudo a ver com família? Porque nós vamos usar um livro que se chama Pai Rico, Pai Pobre. O professor Francisco, que é meu pai, né, vai contar como esse livro mudou a vida dele e, consequentemente, a minha vida. Então, a gente espera que vocês gostem, né, de conhecer a nossa história e aprendam um pouquinho também. Exatamente. Esse livro, eu já li quase todos, são mais de 20 da coleção do Robert Kiyosaki. E ele é um livro que ele tem alguns detalhes interessantes. Muitas pessoas já leram esse livro, só que as pessoas não conseguiram extrair a essência do livro. Então, eu não vou falar o que todo mundo já sabe. Eu quero dar a minha visão e chamar a atenção para você que leu o livro e não percebeu esses detalhes. São dicas cotidianas, são dicas ricas, são dicas que a gente usa no dia a dia. Então, se você ficar até o fim do vídeo, prestar atenção no que eu vou dizer, depois você vai refletir e falar: por que eu não pensei nisso antes, há 10 anos atrás? E para começar o vídeo, né, antes de nós chegarmos ao ponto principal do vídeo, que é como fazer o dinheiro trabalhar para você, nós começamos a nossa trajetória financeira, meu pai principalmente, porque eu era muito pequena, com este livro. Nós vamos contar um pouquinho da história desse livro para vocês, mas só o resumo, só para vocês se situarem na história e por que se chama Pai Rico, Pai Pobre, e depois nós já vamos começar a dar as nossas percepções sobre o livro, o que nós aprendemos desse livro, o que nós usamos para a nossa vida, que faz com que nós façamos o dinheiro trabalhar para a gente. Então, pessoal, o livro se chama Pai Rico, Pai Pobre. Vocês vão entender o motivo agora. O Robert conta a história de quando ele era pequeno, né, em uma escola no Havaí, e ele tinha o pai dele, né, o pai dele era funcionário, e sempre falava para ele: meu filho, estude bastante, tire boas notas e arrume um emprego. Então ele cresceu com essa mentalidade, que é a mentalidade de muita gente, que é exigir boas notas dos filhos para que eles arrumem um bom emprego, né? Aqui a gente não está falando para você incentivar os seus filhos a não estudarem, nada disso. Mas isso não é suficiente para eles serem bem-sucedidos. E ele tinha um amigo da escola, né? E esse amigo dele, na verdade tinham várias pessoas na escola, né? E vários colegas deles viajavam, iam passar o final de semana em outros lugares, e aí ele tinha outro amigo que não ia fazer essas coisas, né? E ele acabou ficando amigo desse outro colega, né? E eles queriam arrumar um jeito de ter a outra vida, de passear bastante e tal. E aí o colega dele falou: eu acho que meu pai pode ajudar a gente, meu pai tem muitas lojas, ele vai arrumar um emprego pra gente. Então eles foram conversar com o pai rico, né, que era o pai do amigo dele, e o pai rico deu outro conselho muito diferente do pai pobre, que era o pai biológico do Robert, que é fazer o dinheiro trabalhar para eles. Então é isso, resumindo bem por cima da história. Mas vamos agora à parte mais interessante do vídeo, que é como esse livro mudou a vida do meu pai, o professor Francisco. Exatamente. No livro, pessoal, tem muitos detalhes interessantes. Eu tenho a impressão que ele, para escrever esse livro, ele se inspirou num livro de 1926, chamado O Homem Mais Rico da Babilônia. Vai fazer 100 anos.
Então é do Gleison que escreveu. É um livro muito interessante, baratinho. Então, em alguns trechos dá para perceber que quando você está com os dois livros do lado, você fala, isso aqui veio daqui, né? A raiz dele, vamos dizer assim. Então, eu já li esse livro há mais de 25 anos e a gente percebe isso. Dentro do livro, eu não vou ser repetitivo aqui, pessoal, do livro. Eu vou dar a minha visão para vocês disso. Isso tem muito valor para vocês refletirem e saber se eu uso bom senso ou não, tá? Então preste muita atenção na minha opinião sobre o livro. Porque o livro você pode pegar o livro e ler. Só que muitas pessoas leem o livro, depois esquecem, não praticou nada e não aprendeu nada. O livro tem que mudar a sua vida, como mudou a minha vida. Aí sim o livro fez um efeito. Então, no livro tem vários pontos importantes. A diferença de ativo e passivo. Então, não da contabilidade, né? Mas da prática, por exemplo. O que é um ativo? É tudo que coloca dinheiro no seu bolso. O que é passivo? Tudo que tira dinheiro do seu bolso. Isso é lá do livro, eu estou sendo repetitivo, né? Existe os quadrantes que nós vamos falar também. São 2 quadrantes, né? Então, olhe bem, guarde bem a opinião que eu vou dar sobre esse livro e depois vocês vão refletir sobre isso. Então, pessoal, nós podemos passar pelo quadrante, por um dos quadrantes? Sim. Depois da edição vai estar aqui esse quadrante. E é um quadrante muito importante. É um quadrante que poucas pessoas pensam, né? Poucas pessoas já pararam para pensar que existe essa diferença. De onde trabalham as pessoas, com que trabalham as pessoas pobres e com que trabalham as pessoas ricas. É como se você tivesse que aproximar a teoria da prática. Como que você usa o quadrante no seu dia a dia? Se você entender isso, o livro já valeu muito, esse vídeo já valeu muito. Como você usa o quadrante no seu dia a dia? Talvez essa seja a melhor lição do livro e as pessoas não entendem isso. Então, se vocês observarem aqui, no lado esquerdo do quadrante, no lado superior esquerdo do quadrante, nós temos os empregados, os funcionários, né? Assim como o pai pobre do Robert Kiyosaki. Exatamente. Então, pessoal, o quadrante superior esquerdo, ele é o quadrante onde simboliza quem está no regime de CLT, que é funcionário de uma empresa, seja ela em qualquer setor for. Então, esse setor, a pessoa vende as suas horas para um empresário. É isso que acontece. Para o empresário, para o governo. Então, o que acontece? Esse setor, a pessoa é limitada, porque ela trabalha 8 horas e tem um salário fixo, tá? Quando eu li esse livro, eu falei assim, eu não quero ficar nesse setor. Esse setor é muito ruim, porque até o livro critica esse setor. Mas hoje nós vamos mostrar para vocês que qualquer um dos 4 setores é excelente. O que define o seu futuro não é qual setor você está. É o que você faz com o seu trabalho. E no lado superior, no lado inferior esquerdo, nós temos os autônomos. Exatamente. O inferior esquerdo se localiza o autônomo. O que é o autônomo? É um médico, é um dentista, é um advogado, é um empreendedor que a empresa dele é só para pagar o padrão de vida dele. É de subsistência aquele empreendedorismo dele. Então, tudo aquilo que você trabalha sem ter que cumprir hora extra, uma hora fixa, não está no regime CLT, você está lá na categoria autônomo. E essa categoria, ela tem um defeito. Qual é o defeito? É que às vezes você pode ganhar um bom dinheiro e ter a sensação que você trabalha para você mesmo, tal, mas você não consegue, assim como o empregado, você não consegue ter uma escala grande, porque o dia só tem 24 horas, você só tem 2 mãos.
Então é um pouco complicado você ficar nesse setor de autônomo nessa situação. Mas a boa notícia é que qualquer um dos 4 setores, como eu falei anteriormente, você poderá ter sucesso financeiro. E no canto superior direito, acho que deve estar por aqui, nós temos os donos de negócio. Talvez seria melhor a gente falar do inferior direito, que é o investimento. Primeiro, mas vamos falar do negócio. empreendedorismo, porque a gente atua muito no inferior direito, né? E vamos deixar ele por último. Então, o canto superior direito, que é dos empreendedores, é o melhor setor que você tem para escalar, para ficar muito bem financeiramente. Só que é o setor mais arriscado. Eu vejo muitas pessoas recebendo dinheiro de herança, fazendo empréstimo em banco ou arriscando em algum investimento com o dinheiro que ele tem, e ele pensa que vai dar certo e depois ele descobre que não era só o produto, é um conjunto de ter bom gosto para escolher um produto. Então, saber vender, esse ponto é muito importante. A gestão é muito importante. Escalar um negócio é muito importante. Descobrir se aquele negócio inicialmente é escalável ou não. Então, o que acontece? O dom do empreendedorismo, ele é muito raro. O empreendedorismo, assim, de conquistar milhões e milhões, e não só de subsistência. Então, como ele é muito raro, muitas pessoas ficam pelo caminho e perdem todo o dinheiro que investiu naquele negócio que ele pensou que ia ser rentável. Então, o melhor quadrante é o superior direito, o empreendedor, mas é o mais arriscado. E agora vamos para, por isso que eu deixei por último, o quadrante que nós nos encontramos, que é o inferior direito, que são dos investidores. Pessoal, assista o vídeo até o final. Eu ainda não dei minha opinião. Eu ainda quero mostrar para vocês a minha opinião e como aproximar essa teoria do seu dia a dia. Então fica até o final no vídeo. Eu acho que eu não vi nenhuma opinião parecida com a sua na internet. Não existe, é o que eu uso. Então é assim, pessoal. Uma parte é do livro, outra parte é minha, né? O inferior direito é o quadrante dos investimentos. Você é investidor, você investe em alguma coisa. Só que a minha visão é que você deve refletir com você. Eu tenho o dom do empreendedorismo? Se você tiver dúvida, é não. Ou você já vai direto, não. Caso a resposta seja não, você tem que ser sócio de quem tem o dom. Então o quadrante inferior direito tem que ser sócio de quem tem o dom que está no quadrante superior direito. Esse é o quadrante inferior, ser sócio de quem tem o dom do empreendedorismo. Mas não chegamos ainda no ponto principal do vídeo, preste atenção. Agora, eu separei esses próximos minutos para a gente conversar um pouquinho sobre esse quadrante. E eu queria saber, na sua opinião, professor Francisco, existe um quadrante pior do que o outro? Quando eu li esse livro, eu tinha certeza da resposta, sim. O pior quadrante são os dois do lado esquerdo. Pode parecer que o autônomo seja menos pior do que o CLT, o empregado. Só que o autônomo, ele é enganado pela sensação de vida boa e de ganhar um bom dinheiro. Só que depois ele dificilmente tem uma, entre aspas, aposentadoria boa. Por exemplo, no Brasil, você limita-se a aposentar com 6 a 7 mil reais. E os autônomos, geralmente, eles não pagam sobre o teto. Então, o funcionário, às vezes, ele ainda tem uma condição de aposentar bem, né? Mas os dois quadrantes do lado esquerdo, eles são criticados pelo livro. Mas eu vou mostrar uma maneira para vocês, na prática, de como vocês não são tão ruins quanto o livro dá a entender. Exclusivo da aula. Exclusivo da aula. Então,
Agora que a gente... Automaticamente, os dois melhores são os dois do lado direito, né? Empreendedorismo, o empreendedor e o investidor, né? E onde estão as pessoas? Qual o lado que mais tem pessoas? Infelizmente, aonde as pessoas estão concentradas é no lado ruim. E onde está o dinheiro? Lado esquerdo. Porque se você fizer uma pesquisa, a população ela mal consegue ganhar o suficiente para ter todas as suas despesas pagas. E o número de pessoas que ganham e que economizam algo para fazer algo com esse dinheiro, investir, empreender, é muito pouco, talvez 5, 7, de 3 a 7% no Brasil. Então, a grande maioria das pessoas são funcionários ou autônomos. Os empreendedores de sucesso são poucos. Os empreendedores de subsistência são como autônomos, pessoal. Eles estão lá no quadrante inferior esquerdo. Você tem que saber essa diferença. Eles não são empreendedores de sucesso, eles são autônomos. Um dia aquele negócio dele acaba porque ele não conquistou algo muito grande, o sonho dele não avançou muito. Então, são poucas pessoas que estão no quadrante superior direito, empreendedores de sucesso, em relação à massa, em relação à população, e investidores são poucos também, agora que nós estamos chegando com 3% na Bolsa de Valores. Então, a massa, o grande número de pessoas estão no quadrante esquerdo, né? Superior e inferior. E onde está o dinheiro? E onde está o dinheiro? Infelizmente, o dinheiro é o contrário, pessoal. O dinheiro está nos dois quadrantes do lado direito. Tem até algumas regras, 80-20, 90-10, que a gente não precisa e isso não vai resolver nada. Então, a grande maioria, a grande parte do dinheiro está nos dois quadrantes do lado direito e as pessoas estão no quadrante do lado esquerdo. Isso é muito importante, pessoal, mas até agora eu ainda não cheguei lá, onde aproxima a teoria da prática e mostrar para vocês que os 4 quadrantes são excelentes. O que importa é o que você faz com o seu trabalho. Agora nós vamos chegar no título do vídeo: como fazer o dinheiro trabalhar para você. Como que esse quadrante, como que entender esse quadrante pode nos ajudar a fazer o dinheiro trabalhar para a gente? Exatamente. Vamos falar um pouquinho dos 4 quadrantes para vocês entenderem, e agora eu começo a aproximar a teoria da prática. Anteninha ligada. Tá com sono? Acorda! Né? Preste atenção agora. Pessoal, vamos falar do melhor quadrante, o mais fácil. Quem tem o dom do empreendedorismo? Suponha que a empresa dele consegue 3% ao mês. Ele tem esse dom. A empresa dele, com pouco dinheiro, chega em 1 bilhão, 500 milhões. Vou dar um dado que eu uso muito nas minhas aulas, todo mundo já conhece. Se a pessoa começa do zero, imagina se a pessoa começar com 100 mil, 200 mil, 500 mil, 1 milhão. Mas não, é do zero mesmo. Porque a grande população, a grande parte da população começa do zero. Mas suponhamos que uma pessoa tem o dom do empreendedorismo e que ele só tem R$500 por mês para trabalhar. R$500 todo mês por 30 anos a 3% ao mês, quase 700 milhões. 697 milhões aproximadamente. É o dom do empreendedorismo fazendo pouco dinheiro trabalhar para você. Veja que 30 anos vezes R$500 só dá 180 mil. Como 180 mil virou 697 milhões. 700 milhões, vamos arredondar. É a mágica. É o dom do empreendedorismo. Mas é a mágica dos juros compostos, mas só é possível porque existe a presença do dom do empreendedorismo ali. Então, resumindo, o quadrante superior direito é isso. Muito cuidado, são raras as pessoas que têm esse dom, tá? Vamos falar do autônomo e do empregado, CLT.
que é os quadrantes criticados, entre aspas, no livro, né? Porque as pessoas não podem escalar, porque as pessoas não têm tempo à disposição e porque geralmente as pessoas também não trabalham para eles, por isso a parte escalável do negócio fica difícil. Um dentista, para escalar, ele precisa montar uma empresa, ele precisa passar para o quadrante superior direito. O médico também precisa construir um hospital, um plano de saúde. Então, o empregado, ele precisa deixar de ser empregado e passar para o quadrante direito, porque é escalável no quadrante superior direito. Como autônomo e como CLT funcionário, ele não consegue escalar. Mas nós vamos ensinar para vocês uma maneira que é simples de você sair bem. Ser investidor dos empresários que tem o dom, não precisa de nenhum dom, só precisa de disciplina, paciência e seguir a alta, seguir os nossos ensinamentos. Então, o que você vai fazer? Assim? É simples assim, precisa de tempo. Tempo, na fórmula dos juros compostos, o tempo é a equação, é o fator exponencial. Então, mas precisa de paciência, precisa de controle emocional. Por quê? Você vai chegar lá. Olha como que é o caminho. Você é um funcionário e que ganha, vou citar um valor baixo, de propósito, pessoal. Mas se você ganha 10 vezes o que eu vou falar, melhor ainda. Mas ganhar bem não significa nada. Você pode ganhar bem e lá no futuro você está pior do que quem ganhava mal. É o que você faz com o dinheiro que é importante, e não a quantidade. Agora, se você juntar os dois, cuido bem do meu dinheiro e ainda faço ele trabalhar para mim, aí você está melhor ainda, né? Então, pessoal, quem é funcionário ou autônomo, ele tem que pegar um detalhe importante do livro. Está nos 2 livros. Pague a você primeiro. Lembra? O que é isso? Vou dar um exemplo. Vamos supor que tem um funcionário que ganha 3 mil reais. Eu ia falar 2, vamos para 3. Mas pode ser 2, pessoal. Pode ser um salário mínimo. Não importa. E se vocês quiserem que a gente faça vídeos sobre um salário mínimo, é só pedir aqui, eu faço como quem ganha um salário mínimo tem uma aposentadoria, ó. Pede aqui, se tiver muitas pessoas comentando, a gente faz um salário mínimo. Então, eu vou dar um exemplo de 3 salários mínimos, 3 mil, vou arredondar. Se você ganha 3 mil reais e você está disposto a falar, eu não quero no futuro não ter dinheiro para fazer as minhas coisas, viajar, ter um carro bom, morar bem. Então você fala, eu agora vou mudar o meu planejamento financeiro. Eu vou viver com 2.700 e 300, que é 10%. Esse 10% eu vou pagar a mim mesmo antes de qualquer outra despesa. Os 2.700 você gaste à vontade, desde que não tenha que entrar no cheque especial, fazer dívida e gastar os 300. Então você tem que aprender a viver com 2.700. Quem ganha 10, a mesma coisa, tem que aprender a viver com 9. Com esses 9, não tenha dó de gastar. Se você for jovem. Se quiser um vídeo sobre menos tempo, a gente faz também. Então, se você ganha 10, o valor é 9. Se você ganha 20, o valor é 18. Se você ganha 1.000, o valor é 900. 10% que você pode viver, 10% você não trabalha. E o que você vai fazer com esses 10%? Aí vem uma outra lição do livro, pessoal. Aquilo que você leu lá e que não fez muito significado para você na prática, só na teoria, ativos e passivos, agora ele entra nisso. Você tem que pegar os 10% e deixar de ser bobo e só comprar ativo. Não compra passivo. Sabe por quê? Porque o ativo, de tanto você comprar ativo todo mês,
ele começa a colocar mais dinheiro na sua conta. A sua conta começa a cair dinheiro como chuva. Porque todo mês você compra ativo. Mas o brasileiro não entende de dinheiro. Sabe o que ele faz? Ele compra passivo. Eu queria fazer uma observação. O Thiago até falou assim, cuidado para não misturar esse vídeo com o próximo que a gente vai gravar. Mas eu quero dar um spoiler do próximo vídeo. Imóvel, para você morar, é um ativo ou um passivo? Se você comprou um lote e você está pensando em fazer uma casa para morar, esse lote, enquanto lote, ele é um passivo. Porque você tira dinheiro do seu bolso para pagar IPTU. Para roçar o lote, senão a prefeitura te multa. Para fazer um muro, senão a prefeitura te multa se eles jogarem lixo lá. Ele é um passivo, ele tira dinheiro do seu bolso. Ele não acrescenta receita, renda para você. Renda é importante. Ele é um patrimônio, mas patrimônio sem renda não vale nada. Tem que ser patrimônio com renda. Então, ele é um passivo enquanto lote. Se ele tiver um barracão que você vai destruí-lo no futuro, enquanto ele existir lá e ele estiver colocando dinheiro na sua conta... Um barracão para aluguel, né? Para aluguel, vamos dizer que você está comprando por etapas. Ele é um ativo, desde que ele seja maior que as despesas do dia a dia daquele imóvel. Aí você resolveu e fez sua casa lá, tá? Então, a sua casa coloca dinheiro no seu bolso ou tira? Tira. Ele é um passivo. Tá? Ele é um passivo. Então, você deve comprar a casa sua para morar? Agora não. Agora vocês vão ter que acompanhar a alta que daqui a pouco, daqui uns dias, vocês vão ter essa resposta. Ah, tá ok. E se vocês quiserem a minha opinião, comente aí, no próximo vídeo a Vitória vai falar e depois vocês podem solicitar a Vitória fazer um vídeo extra sobre a minha opinião. A Vitória vai dar a opinião dela e depois eu dou a minha opinião. Isso mesmo. Então, pessoal, como que você deve fazer? Você do quadrante esquerdo, você deve focar no seu trabalho, no seu negócio e na sua profissão, como autônomo, como funcionário, ou como pequeno empreendedor, que é um autônomo na minha visão, porque na prática é isso que acontece, ele vai lá para dentro da loja e trabalha como se fosse um autônomo, né? E se ele não trabalhar lá e ficar só com aquela loja, ele às vezes tem um trabalho, ele tem os dois, né? Ele é funcionário e tem um negócio, de certa forma que o resultado dele é como se fosse uma pessoa que estivesse no quadrante do lado esquerdo. Mas a partir do momento em que ele passa a ter a observação, eu não tenho o dom do empreendedorismo, então eu quero ser sócio de quem tem. Esse negócio do lado superior direito é diferente do dele. Lá tem escala, lá a gente trabalha em casa de milhões, bilhões. Então, e é escalável, porque qualquer dinheiro ele pode colocar lá. Então, o que acontece? Ele vai ser um investidor. O investidor, ele não precisa de muito tempo. Então, se você acompanha a alta, você começa a estudar e que tal você ser sócio da Lojas Renner? Em 10 minutos, você toma a decisão, estuda a empresa, em 10 minutos você vai lá, cadastra tudo e depois você já passa a ser sócio. Isso é excelente. Ser sócio da Itaúsa, que controla o Itaú, ser sócio do Banco do Brasil, ser sócio da Localiza, ser sócio da Raia Drogasil. Então, o melhor negócio é ser sócio de bons empreendedores, ou o melhor investimento é ser sócio de bons empreendedores. O melhor negócio é ser um empreendedor que tem o dom. E o melhor investimento é ser sócio desses bons empreendedores. Isso, como a gente não tem o dom e você tem que ter humildade para descobrir isso, porque senão você vai perder seu dinheiro. Quantas pessoas já montaram um negócio e perderam tudo? Entendeu? Então, o que você faz? Você indiretamente, você foca no seu trabalho como CLT ou como autônomo,
começa a conviver lá no campo inferior direito como investidor para ser sócio do campo superior direito. Você está praticamente em qualquer lado. Você entende de dinheiro. A partir do momento que você entende de dinheiro, e entender de dinheiro é fácil, pessoal. É comprar ativos. Só que não adianta comprar ativos que o retorno é baixo. O ROI, retorno sobre o patrimônio ou sobre todo o capital, o ROIC. Você tem que investir em algo que dá um retorno melhorzinho do que o no banco. Então veja que é assim que a gente traz toda a teoria do livro para a prática. Comprando ativo e não passivo. E como que você foca no seu trabalho, já que você é um funcionário? Tira um pouquinho do tempo na hora do almoço para comprar ações, que é a menor fração de uma empresa listada na bolsa, para ser sócio dos grandes empreendedores do Brasil ou do mundo. Numa diversificação grande, que se acontecer algo com uma, as outras pega aquela que não está indo bem e levanta. E em breve a gente vai ter um vídeo aqui no canal que é como os ricos multiplicam o dinheiro deles, que é através da Bolsa de Valores. E a gente vai mostrar que não é só para os ricos, que é também para você que quer começar com pouco dinheiro. Então, por isso, não perca tempo, se inscreve aqui na alta para você ficar por dentro de todos os vídeos que nós vamos fazer. Exatamente. E lá no livro existe um outro quadrante e que às vezes passa desapercebido e que é um quadrante muito importante: receita e despesa. Olha, guarda aqui minha mão, ó. Receita. A gente vai colocar aqui esse quadrante. Ó. Receita, despesa. Quem compra passivo, aumenta esse. E não aumenta esse. Quem compra ativo, aumenta esse. Proporcionalmente, diminui esse. Isso tem um significado ao longo de 20, 30 anos, que é uma independência financeira enorme. Além disso, pessoal, quando você tem lá embaixo, ainda tem dois quadrantes. Abaixo da despesa tem dois quadrantes, que é o quadrante do ativo e do passivo. O dinheiro entra na receita, que é esse quadrante. É como se fosse um filtro. Cai, passa para a despesa. Se for igual, você não tem como comprar ativo. Dinheiro não nasce em árvore. Só tem como você comprar ativo ou passivo se a receita for menor do que a despesa. Mas à medida que você vai comprando ativo, a sua receita vai aumentando, porque o ativo vai jogando dinheiro lá em cima de novo, no quadrante da renda, e não na despesa. Se você comprar passivo, você vai ter que trabalhar mais. Você vai comprometer mais ainda o seu padrão de vida para pagar aquilo. E lá no final você vai falar: minhas despesas estão muito grandes, eu quero vender meus lotes. Mas se você compra ativo, sócio de alguns empreendedores, ou se você compra um imóvel que já está alugado e ele joga dinheiro lá, ele aumenta a sua renda. Então, o que acontece? Lá embaixo tem dois quadrantes abaixo da despesa, de ativos e de passivos. É como se fosse o balanço patrimonial, né, da pessoa. A gente tem que fazer crescer esse quadrante de ativos. Esse quadrante, ele tem que fazer isso, ó. Quanto maior esse quadrante, mais receita ele joga lá em cima. E ele vai jogar tanta receita, tanta renda no quadrante da receita, que vai chegar um dia você fala assim: por que eu estou trabalhando aqui? Eu não preciso disso aqui mais. Por que eu ainda sou médico? Eu não preciso disso aqui mais. Por que eu sou dentista? Eu não preciso disso aqui mais. Mas por quê? Porque o ativo jogou tanta renda na receita que o seu padrão de vida, que é a despesa, é muito pequena perto do quadrante da receita. Por quê? Porque você focou aqui em crescer o quadrante do ativo. O seu quadrante do passivo é pequeno. Aí vem a pergunta que a Vitória vai responder: a casa própria é comprada quando? Se você quiser
usar a matemática e não o sonho da casa própria, quando o ativo, o quadrante do ativo estiver muito grande e já jogando uma boa renda na receita, você pode comparar a sua casa, que ela entra nas despesas e não faz nem cócegas, porque a sua receita é muito grande. Ok? Então, pessoal, a gente ensina a pessoa a viver bem desde que tenha tempo, só com 10%. Não precisa ser como eu, ó, que a vida inteira foi assim, para juntar 40% para fazer um bom patrimônio. Então hoje tudo mudou. E hoje a gente pode ensinar qualquer pessoa de qualquer quadrante a fazer a vida. Desde que tenha o tempo. Quem não tem muito tempo, existe algumas dicasinhas que ajudam, né? Que ajuda, mas a pessoa vai ter que contentar um pouco menos. Mas melhor do que nada, ok? Excelente vídeo, né? Pessoal, não tem nenhuma observação mais? Para se inscrever no canal, curtir o vídeo e compartilhar com os amigos. Se conselho fosse bom, a gente não daria, venderia, né? Ouça esse vídeo 40 vezes. Ou melhor, 2 meses, todos os dias, até 60 dias. Até você falar assim, agora, na 30ª vez que eu ouvi o vídeo, é que eu consegui captar a mensagem que o Dr. Francisco queria. No primeiro vídeo, e você que leu o livro, vocês vão entender agora uma coisa que eu vou falar. Se eu fizer uma pergunta sobre o livro que você leu e que achou interessante, hoje você nem lembra. Sabe por quê? Porque você não trouxe a teoria do livro para a prática. Do seu dia a dia, né? Você não aproximou a teoria da prática. A teoria sem prática no dia a dia, não adianta, você esquece. Então fique com a alta, acompanhe os vídeos da alta, que você pode ser beneficiado, você só tem a ganhar. Isso ok? mesmo. Então até mais, fiquem com Deus e um abraço. Um abraço a todos.